Um projeto audacioso que tenta adaptar um dos animes mais importantes da história do Japão, que não só faz um live action, mas também tenta ser uma história canônica dentro de seu universo, que inclusive teve continuações em videogames e atualmente foi completamente esquecido. Até eu queria ter esquecido dele nessa lista, mas aqui estamos para falar dele. G-Savior, o live action de Gundam. Oi, gente, meu nome é Henry, eu sou cineasta, publicitário e criador do Claquete de Papel, esse projeto independente onde eu falo de cinema, quadrinho, anime, coisas aleatórias que eu tô consumindo e de robô gigante. Sempre que eu puder eu vou falar de robô gigante. E esse é mais um vídeo do projeto Cine Anime, onde eu busco falar de todas as adaptações ocidentais de anime mais uma vez. E essa foi uma que eu genuinamente me empolguei, porque se tem uma coisa que eu gosto é de robô gigante. Você fala robô gigante, eu tô lá, vou estar lá pra assistir. Quando eu soube que era um live action de Gundam, que é uma das franquias mais importantes da história relacionadas ao robô gigante, eu me empolguei pra ver um filme canadense pra televisão de baixo orçamento de Gundam. O erro foi meu. A esperança é a última que morre. Hoje, diferente dos outros vídeos, eu não vou contar exatamente a história de Gundam do anime, como eu tô fazendo a história dos animes, mas eu vou dar uma prévia mais ou menos sobre o que é esse universo pra gente poder entender antes de partir pro live action. Mobile Suit Gundam, ou do original, Kido Senshi Gundam, foi uma animação japonesa criada em 1979. A proposta de Gundam era ser uma história adulta de robô gigante. Naquela época, o gênero mecha, né, de robô gigante, como a gente conhece no ocidente, ele já estava popular. A gente tinha histórias fantasiosas de robôs enfrentando monstros e tal, mas a proposta de Gundam era outra. Era tentar analisar o cenário onde os robôs eram armas militares. A gente tem aqui uma história adulta, ou até mesmo, entre muitas aspas, realista, que lida com a guerra, tentando analisar os lados do conflito, os dramas humanos, e que deixa os Mobile Suit, né, os robôs, como armas militares. Em muitos momentos, Gundam não é mais uma obra escapista de robô, na verdade ela é uma obra muito pesada e densa sobre os traumas de uma guerra. E ela foi responsável por criar o gênero Real Robots, né, robôs reais. Traduções desnecessárias. Por mais que no início a série não tenha feito muito sucesso, foi quando ela foi relançada como filme, em animação mesmo, reeditando o anime, que ela estourou do Japão. E, atualmente, Gundam já tem mais de 30 séries, tem diversos OVAs, tem jogos de videogame canônico, tem uma coleção infinita de action figures dele que fazem muito sucesso, que são lançadas pela Bandai. Temos mais de um universo dentro da franquia, temos paródias oficiais criadas pela própria Bandai. E sim, um filme live action canadense que conta, ou contava, mas a gente vai chegar nisso. Só pra finalizar, Gundam foi uma obra extremamente importante pro ocidente, mesmo que a gente não fale tanto dela por aqui. Ela aparece, por exemplo, no final do filme Jogador Número 1, inspirou o filme como Robot Jox, e eu amo esse filme mega aleatório, e de certa forma também ajudou a inspirar o meu anime favorito, que é Neon Genesis Evangelion. E tanto Gundam quanto Evangelion inspiraram um dos filmes de robô gigante favoritos feitos no ocidente, que é Pacific Rim. Mas infelizmente eu não vou falar dele nessa lista. Filme bom a gente não fala, né? E como eu disse, eu não vou falar muito da história de Gundam, porque renderia um vídeo de talvez 1 hora só de explicar da história, mas eu só quero deixar uma coisa clara sobre o universo de Gundam. Todas as séries de Gundam se dividem em duas linhas do tempo. A original, que vem o Universal Century, que é as que se passam no universo do primeiro anime de Gundam, e a Alternative Universe, que se passa em uma linha do tempo paralela, mas mesmo assim ainda oficial na franquia. E o filme que a gente vai analisar hoje se passa na Universal Century, aproximadamente 144 anos depois do anime original. Ou seja, a gente não tem personagens famosos aparecendo nele, a gente não tem referências diretas ao anime, mas a gente tem aquele universo e os robôs gigantes. E a gente vai começar a falar dele agora. Whoa, nice graphic! Mark é um ex-militar e atualmente piloto de Mobile Suit que trabalha em laboratório científico, até o momento que espiões invadem esse laboratório. E os militares aparecem rapidamente e começam a atirar em tudo que, em teoria, eles deveriam estar protegendo, que os espiões iam roubar. Sério, militar só chega atirando em toda a sala que eles iam proteger. Esse filme tem muitas dessas incongruências, a gente vai chegar em umas piores. Inclusive um cara que se esconde atrás de uma porta de vidro e até agora eu não entendi o que ele estava fazendo nessa cena. Gente, vamos rir com calma, vamos contar a história do filme. Como eu disse, os espiões invadem essa base e uma delas é capturada. Mark fica curioso para saber os objetivos dela e usa seu poder de ex-militar para interrogá-la. E descobre que toda a parte militar é uma grande vilã que está escondendo um segredo, que é um líquido bioluminescente que estava sendo gerado por esses rebeldes, que em teoria ajudaria a resolver o problema da fome no mundo de alguma forma. Em resumo, nesse universo, a Terra está com superpopulação, as pessoas estão espalhadas pelo universo e não tem mais não tem terra pra gente produzir comida e alimento. Então eles criam esse líquido bioluminescente que tem a força do sol para ajudar a produzir alimentos embaixo d'água.
Vai todo mundo ser vegano no futuro, essa é a verdade de Gundam. Mark vê que ela tem um objetivo nobre e ajuda ela a fugir. E a partir do momento ele se junta com esse outro grupo de rebeldes. Juntos eles se unem pra ir pra uma colônia, né? Essa colônia que tá tentando ser invadida por militares, onde estão os rebeldes, ou seja, o pessoal bonzinho do filme. E nesse meio tempo ele pega algumas pistas, né? Algumas provas dos militares, dos crimes dos militares com a esposa, que se junta ao grupo e foge. Sim, Mark é casado. E a gente vai falar mais sobre isso. O grupo de rebelde, nessa resistência que vive nessa colônia espacial, se chama os Illuminati. Os bonzinhos do filme que vão lutar se chamam os Illuminati. Eu achei isso a cereja do bolo. E junto com os Illuminati, finalmente eles mostram pro Mark o G-Savior, que é uma unidade Mobile Suit Gundam. E não, eles não usam o nome Gundam no filme. Até agora, e assim, em teoria é uma produção oficial. Por que eles não falam Gundam no filme? Tem uma cena onde ele mostra o poder militar dessa unidade Gundam. Eu vou chamar de Gundam, tô nem aí. E aí a gente tem essa cena com esse 3D maravilhoso dos anos 2000 de baixo orçamento, que lembra muito Transformers Beast Wars. Whoa, nice graphic. Nesse meio tempo, o herói Mark se apaixona pela espiã que ele ajudou. Sim, e ele é casado. O filme de robô gigante vai focar em um triângulo amoroso e a partir desse momento eu não acreditei mais no que eu tava vendo. Eu tentei! Só sei que a esposa vê ele traindo ela com a espiã. Ela de alguma forma hackeia a colônia espacial, avisa os militares que eles estão lá fazendo um falso crime de guerra e os militares finalmente atacam e vão matar todo mundo lá, sabe? Mata todo mundo! E aí os vilões vão lá e usam várias mobile suits que tem um designer que lembram os do anime, só que extremamente muito mal feito. Os heróis entram em outros mobile suits pra enfrentar os vilões e tem essas lutinhas genéricas do espaço. O que em teoria poderia ser uma cena muito boa, porque o anime é repleto dessas cenas de luta de robôs no espaço, com diversos destroços e tal, mas simplesmente não funciona aqui. Eu não quero ser cri-cri com a qualidade técnica dos efeitos, mas é que não tem emoção na cena, basicamente. A partir desse momento, o filme tenta vilanizar a mulher do Mark, como se ela, nossa, ela foi e denunciou pros militares e tudo, sendo que ela não fez nada de mal até aquele momento no filme, de certa forma, ela só tava revoltada e ela não sabia que os militares seriam maus, mas pra mostrar que ela é vilã, ela empurra uma criança, coisa que eu faria, mas a gente não vai falar sobre isso. E é quando os militares chegam na colônia que eles revelam os planos do mal dele, que eles estão querendo usar a fome pra controlar a população mundial. E aí a esposa percebe que fez merda e que eles realmente vão usar a fome pro mundo, ela foge na nave dele, só que aí eles fogem no meio da guerra e são confundidos com uma nave do bem, e a nave é destruída, fazendo, uma piada de tá vendo? Eles... eu não entendi mais o filme essa hora, mas assim, aí a esposa tá dentro da nave, morre, aí o herói no final ganha do vilão com seu robô. Tem uma festinha vitoriosa no final também, entre aspas, porque ao mesmo tempo Mark é considerado um traidor do exército, só que a colônia quer agregar ele, é um caos, e ele termina junto e feliz com a sua amante espiã. E ele não fala mais da esposa dele a partir daquele momento. O filme não cita mais a existência dela. E fim do filme... Ou será que não? Porque o filme teve uma continuação em um jogo de videogame pra PlayStation. Eles realmente acharam que isso daria certo. E como eu falei, isso foi canônico. Você ia atrás de coisas de Gundam, lá estava G-Savior como um acontecimento na história. Só que, graças a Deus, lentamente ele foi sendo retirado dos livros e das referências, e atualmente G-Savior é só uma pérola completamente esquecida do universo de Gundam. Mas sim, a Bandai lançou o brinquedo disso. Pra mim, esse foi o pior da lista até agora, porque assim... Como você consegue fazer uma história chata com robôs gigantes? Na minha opinião, não tinha como. Mas no geral é isso, Gundam é um anime excelente, eu recomendo muito. É fácil de encontrar, inclusive na Netflix, se eu não me engano, os filmes animados de Gundam originais da década de 70 e 80. Infelizmente o filme foi completamente flopado e basicamente limou a possibilidade por muito tempo de um live action de Gundam. Infelizmente não. Porque se for assim, não precisa, tá tudo bem. Só que aquilo me deixa meio triste, por a gente não ter uma adaptação decente de Gundam, que é um dos animes mais importantes da história do Japão. Pra mim, esse foi o pior da lista até agora, porque assim, como você consegue fazer uma história chata com robôs gigantes? Na minha opinião, não tinha como. No mais, vão se inscrevendo no canal, curtam o vídeo, espero que vocês tenham gostado dessa análise, porque não tinha muito o que falar realmente, não sei se ficou curta essa. E se for pra dar nota, a nota de Gundam é 1,5. E olha que eu tô sendo bonzinho. No mais, é um filme que não dá muito pra recomendar, porque primeiro que é um parto de encontrar, a não ser que seja por meios mágicos, mas é sobre isso. Locadoras alternativas. Frequentem locadoras alternativas. Obrigado por assistir até o final e fora.
nice graphic.